Este é o professor Rafael de Oliveira. Ele é pardo, tem cabelos castanhos, lisos e curtos. Possui olhos verdes e está usando um relógio no seu pulso esquerdo, uma camisa branca e azul escura com listras rosa e azul clara. O professor está em pé, à frente de uma parede verde, ao seu lado esquerdo, a televisão interativa. Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira de História e no nosso encontro de hoje nós vamos conversar a respeito do imperialismo do século XIX, um dos temas do edital do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Questão 1, UEA 2024. Analise a charge do cartunista David Bainbridge sobre a África das últimas décadas do século XIX. A charge retrata, letra A competição europeia pelos escravos africanos no período das grandes navegações. Letra B, as teorias racistas utilizadas para justificar as ações imperialistas dos países europeus. Letra C, o expansionismo territorial europeu relacionado ao mercantilismo. Letra D, o pioneirismo português na expansão europeia iniciada pelo norte da África. Letra E, a partilha da África no contexto do neocolonialismo europeu. Vamos fazer análise dessa imagem juntos? Chega aí. Se nós observarmos o mapa do continente africano, nós vamos perceber que ele está sendo puxado de todas as pontas por países europeus. E aí eu queria chamar a sua atenção para o seguinte detalhe. Observe que países como a França, a Bélgica, a Itália, a Holanda, a Grã-Bretanha, a Alemanha são países industrializados, países que protagonizaram tanto a primeira quanto a segunda revolução industrial. Mas, além destes países, tem dois aí que não participaram do processo de industrialização. Quem seriam eles? Portugal e Espanha. E aí você me pergunta, pois é, prof, então se não são países industrializados, o que eles estão fazendo aí? Muito simples. Lembrem-se que esses países foram pioneiros do processo de expansão marítima, que aconteceu, lá no século XV, o que significa dizer que eles já estavam presentes neste continente desde o século XV, XVI e depois, nos séculos XVIII e XIX, quando os demais países se industrializaram, eles partem para a corrida imperialista que nós estamos analisando nessa questão. Portanto, esta imagem retrata o processo de partilha afroasiática, um dos principais desdobramentos da segunda revolução industrial. Dito isso, vamos resolver a questão? Vamos lá. A letra A nos diz o seguinte: a competição europeia pelos escravos para filho. Deixa eu te dizer um negócio. Todos os países industrializados precisam de mão de obra livre, não porque eles são legais, mas porque escravo não ganha dinheiro. E se não ganha dinheiro, não consome. E todo país industrializado, para ter a sua economia em pleno funcionamento, precisa, entre outras coisas, de mercado consumidor. Portanto, a letra A já não responde essa questão. Na letra B, ele me diz que as teorias racistas utilizadas para justificar as ações imperialistas dos países europeus. Veja,
Todas as vezes que uma questão me dá um comando, eu preciso responder essa questão conforme o comando. E o comando que a questão me deu foi a partir da análise da charge. A charge não fala a respeito de teorias racistas, mesmo que essas teorias sejam presentes nesse contexto para justificar o imperialismo europeu praticado no continente africano. Portanto, se é para responder com base na charge, a letra B não responde a questão. A letra C fala sobre o expansionismo territorial europeu relacionado ao mercantilismo. Veja, se nós tivéssemos somente a presença de Portugal e Espanha nessa charge, até faria sentido a letra C, mesmo que o contexto não seja mais um contexto de mercantilismo, correto? Porém, como nós vimos na análise da charge, nós temos a presença dos países que protagonizaram a primeira e a segunda Revolução Industrial, que tem como consequência a consolidação do capitalismo, que evolui da fase mercantil para a fase industrial. Portanto, a letra C, que fala sobre mercantilismo, não responde à nossa questão. A letra D fala do pioneirismo português na expansão europeia iniciada pelo norte da África. Vejam, mais uma vez, a charge que nós analisamos não está falando sobre a expansão marítima, visto que, além de Portugal e Espanha, nós temos a presença de outros países industrializados na imagem. Logo, a letra D também não responde à questão. Por fim, temos a resposta. Alternativa, letra E, que nos fala a respeito da partilha da África no contexto do neocolonialismo europeu. Olha a diferença, gente. O colonialismo é do contexto do século XVI. Já o neocolonialismo, ou partilha afroasiática, ou ainda imperialismo, é exatamente do contexto da nossa charge, o século XIX. Portanto, a resposta da questão, letra E. Questão 2, FAMERP 2023. No último terço do século XIX, possuir colônias passou a ser, para os países europeus, um requisito para se firmar como potência. Por isso, na corrida por territórios na África, iniciada pela França e pela Grã-Bretanha, logo se envolveram a Alemanha, a Itália e até mesmo um indivíduo, Leopoldo II, o rei dos belgas. O excerto caracteriza uma disputa entre países europeus que, letra A, inviabilizou a exploração dos recursos naturais da África e, anteriormente, a própria consolidação da hegemonia europeia sobre o continente africano. Letra B, facilitou a resistência dos povos africanos à tentativa de domínio estrangeiro e, simultaneamente, a formação da ideologia do pan-africanismo. Letra C, levou a conflitos armados entre eles e, rapidamente, a derrocada da hegemonia europeia e a ascensão político-militar de Estados Unidos e União Soviética. Letra D, provocou a divisão das áreas coloniais na África a partir de interesses externos ao continente africano e, posteriormente, um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Letra E, atrasou a formação da União Europeia e, paralelamente, a facilitação do comércio entre os países europeus e destes com as nações da África e da América. A disputa abordada no excerto inviabilizou a exploração dos recursos naturais da África? Infelizmente para os africanos, não. Ao contrário, essa disputa entre as potências industriais europeias fez com que nós tivéssemos a exploração dos recursos africanos em prol dos seus interesses. Então, neste caso, a letra A já não responde à nossa questão. A letra B
afirma que facilitou a resistência dos povos africanos. Quem dera, né, maninho? Pelo contrário, os povos africanos foram vítimas do imperialismo, da dominação, da violência dos países industrializados europeus. Então a letra B também vai embora. A C afirma: levou a conflitos armados entre eles. Sim, com certeza. Lembrem-se que o imperialismo vai nos levar a uma corrida armamentista e futuramente a Primeira Guerra Mundial. Então até aí tá de boa. Aí ele continua. E rapidamente a derrocada da hegemonia europeia. Fato, porque depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma nova potência mundial que não é mais europeia, é americana. Trata-se de Manicó? Claro que não, nada de Manicoré. Trata-se dos Estados Unidos, não é isso? Mas ele diz assim, ó: e ascensão político-militar de Estados Unidos e União Soviética. Não, filho. A União Soviética só ascende como potência depois da Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria. Portanto, a letra C não responde à nossa questão. A letra E diz assim, ó: atrasou a formação da União Europeia. Não, a União Europeia não está inserida nesse contexto. Então a letra E já vai embora e sobra pra gente a letra D, que responde a questão e afirma: provocou a divisão das áreas coloniais na África a partir de interesses externos ao continente africano e, posteriormente, um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Portanto, resposta da questão, letra D. Questão 3, UEA CIS2 2022. Leia um trecho da história em quadrinhos Tintin no Congo, de Hergé, publicada em 1931. Eu digo, dois deles estão conversando. Meus queridos amigos, hoje eu vou falar sobre o seu país, a Bélgica. A primeira versão de Tintin no Congo expressa algumas noções que acompanharam o neocolonialismo, tais como: letra A, eurocentrismo e globalização; letra B, darwinismo social e relativismo cultural; letra C, escolarização e ampliação de mercado consumidor; letra D, missão civilizadora e imperialismo; letra E, equidade entre os povos e ocupação de territórios. A análise da charge nos mostra um personagem belga, Tintin, em uma escola do Congo, dizendo para as crianças: nosso país, a Bélgica. Ou seja, a ideia é fazer com que essas crianças entendam que o território do Congo faz parte da Bélgica, uma clara visão do imperialismo do século XIX. E as alternativas nos dizem o seguinte: letra A, eurocentrismo e globalização. Não responde à nossa questão, porque o objetivo do imperialismo não é o eurocentrismo, é a imposição da dominação metropolitana sobre o território colonial. Portanto, a letra A não responde à nossa questão. A letra B fala de darwinismo social, que está correto, justificativa ideológica do imperialismo do século XIX, mas o relativismo cultural não responde à nossa questão. Ao contrário, a ideia não é relativizar cultura, a ideia é impor a cultura belga sobre o Congo. Portanto, a letra B vai embora. A letra C fala de escolarização. Irmãozinho, não viaja. O objetivo do imperialismo é sugar os recursos das áreas coloniais. Eu não tô nem aí pro processo de educação desta população colonial. Portanto, a letra C também não responde à minha questão.
Já a letra E me fala sobre equidade entre os povos. Para, tio, é vapo! É claro que nós não estamos buscando equidade no contexto de imperialismo. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra D, que fala a respeito de uma missão civilizadora, discurso utilizado pelas potências industriais. Eu vou levar para você a civilização, o progresso, o desenvolvimento, a ciência e o imperialismo, que é um dos grandes desdobramentos do processo de industrialização ocorrido na segunda metade do século XIX. Portanto, resposta da nossa questão, letra D de dado. No nosso encontro de hoje, falamos a respeito do imperialismo, o principal desdobramento da segunda revolução industrial e tema presente no edital do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Ei, se liga! Siga o Preveste em todas as nossas redes sociais.